paz, amados. Boa noite, que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor venha a ministrar no nosso coração nessa noite, que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de estarmos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor há de honrar a nossa fé, honrar a nossa oração que faremos aqui para a honra e a glória dele. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelas tuas ricas bênçãos. Muito obrigado pela nossa saída, muito obrigado pela nossa chegada, muito obrigado por chegarmos até aqui, ó Deus, para cultuar o Senhor como igreja e nos reunirmos, ó Deus, junto com os nossos irmãos para a adoração e exaltação do teu eterno nome. Eu quero lhe pedir uma bênção especial, Deus, sobre esse culto. Tudo que formos falar, tudo que formos fazer, seja o Senhor o único a ser exaltado, seja o Senhor direcionar, seja o Senhor colocando, Deus, as tuas mãos sobre nós. Fica conosco, receba todo louvor, toda adoração, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia. Marcos, capítulo 6, verso 45 até o verso 51. Marcos, capítulo 6, verso 45 até o verso 52. Eu disse 51, não é 52. Todos acharam? Então diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Versículos 51 e 52, a igreja repita, por favor. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido os milagres dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Amém? Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor nessa noite. Que o Senhor também use o ministério de louvor poderosamente nessa noite. Graça e paz. Vamos ver uma igreja de pé, que se puderem. Vamos estar declarando que nada temerei, pois o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o meu
sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Declara isso para o Senhor nessa noite. Que só Ele é Deus, só Ele é Rei na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Fala isso para Ele. Oh Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Aleluia. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é Ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Seja fiel ao Senhor, irmão. Independente da circunstância, seja fiel ao Senhor. Aleluia. Vai ter recompensa, querido. Glória a Deus. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é Ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é, Senhor, o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do
suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo a ti, Senhor, o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Aleluia. Seja fiel ao Senhor. Ele te recompensará pela tua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E esse louvor ele também fala, esse próximo louvor ele fala que nosso Jesus venceu a morte. E da mesma forma que ele venceu a morte, cada um de nós um dia vai vencer. Ele nos deu esse direito de vencer a morte. A morte não segurou Jesus, o túmulo não prendeu Jesus. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. E com essa ressurreição, ele nos deu essa vitória. Então adoremos ao Senhor nessa noite, com alegria. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Aleluia. Oh Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor levou a cruz em nosso lugar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu,
Jesus Cristo vive, ressuscitou, amém? Pode sentar. Vou chamar aqui a nossa irmã Maria Lúcia. A gente vai ter um momento de oração, intercessão. Se alguém no nosso meio, irmã Maria Lúcia, vem para cá. Se alguém no nosso meio que precisa de uma oração, nós estamos aí com alguns irmãos em dificuldade. Irmã Ruth, família, né, dela também está resfriada. Diácono Rogério está com pneumonia. Quem puder dar uma ligada para ele depois, né, para a diaconisa Ruth também. E tem outros também que estão em dificuldades, que não puderam chegar também nessa noite. Nós vamos orar. Beatriz, Isso, pela irmã Carmen e irmã Rui, tá bom? Alguém com desejo também de receber oração nessa noite? Se há, vem aqui na frente. Se não há, a irmã Maria Lúcia vai estar orando pelos enfermos, foram pedidos. Ore pela nossa igreja, né? Isso, vem para cá, minha irmã. Vem para sair na live. Isso. E ore pela nossa igreja. A gente tem que avançar. E a gente sabe daquilo que Deus tem para a nossa igreja, tá bom? Então, ore em nome de Jesus. Se você quiser ficar de joelho, você pode ficar enquanto a irmã está orando. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Deus, por estarmos aqui, Deus, para te adorar em espírito e em verdade, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque só o Senhor nos proporciona, Deus, essa alegria, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Nesse momento, Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, os enfermos da Tua casa, Senhor. Quero colocar diante do Senhor cada um, Senhor, meu Deus, que está passando, Deus, por enfermidades, Deus. Assim, Deus, como a minha família, Senhor, lá em Brasília, que estão todos gripados, Senhor, meu Deus, todos acamados, Senhor. Assim, eu coloco também a Bia da Beth, eu coloco o irmão Rogério, a família da irmã Ruth, Senhor, meu Deus. Todos aqueles, Deus, que estão precisando, Deus, da Tua cura, da Tua presença, Senhor, da Tua visita, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor os visite nesta noite, Deus, e que o Senhor, Deus, venha proporcionar a eles, Deus, a paz, a tranquilidade, Deus, e a cura das enfermidades. Visita também os hospitais, Senhor, meu Deus. Visita, Deus, aqueles que estão acamados, Deus, nos seus leitos lá, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada pela Tua igreja aberta aqui, Senhor. Muito obrigada por este bairro do Guarani, Senhor. Que o Senhor continue conosco, Senhor, meu Deus. E que vidas, Deus, sejam resgatadas, vidas sejam salvas, sejam libertas neste lugar, para a honra e glória do Senhor. Nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, Deus. Continue conosco, Senhor, meu Deus. Coloque nossas vidas diante do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Amém. Hino 324, do cantor, nós vamos estar ofertando nesse momento o texto de Provérbios capítulo 3, texto bastante conhecido. 324, 3 verso 10, 9, né? Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de ofertar. Se você trouxe, traga com alegria nessa noite aqui. Refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu-me bem livrar. A
sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar no poder de Cristo Mestre. Minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Pai querido, Pai de amor, te louvamos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos reunidos juntos para louvar e agradecer o teu santo nome e dizer que tu és santo, Jesus. Santo, santo, Senhor. Obrigado, Deus, pelas ofertas aqui ministradas, Deus, depositadas no seu altar. Só posso estar abençoando, Deus, cada um que pôde contribuir esta noite, Senhor. Agora, Pai, use o teu servo, o pastor Paulo Ricardo, aquilo que o Senhor já preparou no coração dele, que ele possa falar aos nossos corações, Senhor. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, e tenha liberdade, Senhor. Amém, e fala aos Jesus. nossos corações nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Acho que eu não vou sair de Neemias, não, hein? Vamos ficar aí, Neemias, aí, um bom tempinho. Algumas mensagens o Senhor tem colocado no meu coração. Neemias, capítulo 2, verso de 1 a 10. Todos acharam? Eu estava lendo, eu estava ouvindo um pregador falando sobre, é mês de Nisan, né? Nisan. Eu sempre disse Nissan. Oi? Márcia Abril? E o outro? O mês de Quisleu? Ah, peguei. Ah, tá anotado aí, né? Ela anotou, que benção, né?
Mês de novembro e dezembro, mês de Quisleu, mês de Nisan, né? Eu acho que é Nissan, mas ouvir assim também, cabe também, por causa que a nossa linguagem, nossa língua, o S entre duas vogais, toma o som de Z, mas acho que em nome próprio não aplica, não sei. Muito tempão que eu não estudo português, mas veio isso na mente agora. Diz assim, no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isto tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. E lhe respondi, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei deu-se por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade e do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Você pode ler o versículo 10? Mas ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Que puxado, né? Pesado, né? Mas vamos orar. Pai Santo, aplica a tua boa palavra aos nossos corações nessa noite, que o Senhor ministre poderosamente, porque queremos dar honra e daremos sempre, Deus, honra e glórias ao Senhor. Fala conosco, aqui está a tua igreja, derrama das tuas bênçãos na vida da tua igreja e ministra no nosso coração, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que essa luta contra Sambalate, Tobias e Gersem, que está também depois vai aparecer, ela não é uma luta atual tão somente. Quando você vai para o livro de Esdras, no capítulo 4, quando Esdras volta para reconstruir e restaurar a religião, a palavra, eles também têm a ideia de restaurar o templo. Mas naquele tempo, se você ler lá no capítulo 4 de Esdras, você vai ver lá que esses homens, os samaritanos, e esse povo que ali se encontrava, que era oriundo do Reino do Norte, eles enviam uma carta ao próprio rei Artaxerxes. E por isso que é impedido de reconstruir o templo na época de Esdras, na época de Zorobabel. É por isso que é impedido.
o rei recebe essa carta e diz, olha, suspende a obra. Mas a Bíblia vai me dizer que Neemias conseguiu reconstruir o templo, conseguiu reconstruir os muros, a cidade e os muros. E aí eu destaco alguma coisa muito interessante. Primeira coisa que eu preciso destacar para você é que Neemias foi voluntário e se levantou. O que quer dizer isso? Ele viu toda a situação, tomou conhecimento, assumiu a responsabilidade. Lembra da oração de Neemias? Ele ora e ele não vai ao rei pedindo ao rei para enviar alguém. Ele se coloca no propósito. Ele se coloca diante do Senhor. E a primeira coisa que a gente pensa é: reconstrução, a gente gasta tempo. Ou melhor, a gente tem que investir tempo. Reconstruir é mais trabalhoso do que construir do zero, em muitos casos. Em muitos casos, quando a gente fala de reconstrução, é algo mais trabalhoso do que você construir do zero. Mas outra coisa que eu posso trazer de observação nessa noite Neemias teve que sair da sua zona de conforto. E qual era a sua zona de conforto? A sua zona de conforto era ser o copeiro do rei. E que estava muito bom, muito top. Sabe quando a gente fala assim, de uma questão de que ele estava bem, ele podia viver a sua vida ali, continuava adorando o Senhor, continuava sendo crente, continuava honrando o Senhor, continuava falando do Senhor ali, mas ele prefere não só ouvir e orar, como também agir. Sair da zona de conforto. Irmãos, toda vez a gente é convidado a sair da nossa zona de conforto para conseguir alguma coisa. Toda vez. Tem coisas que assim está muito confortável na nossa vida e a gente fala assim, poxa, eu quero dar um passo mais à frente. E aí você começa a pensar, o que eu vou fazer? E aí você pensa, se eu fizer isso, eu consigo alcançar. Se eu fizer dessa forma, eu consigo chegar lá. E aí você é confrontado. Você é confrontado com a tua zona de conforto. Porque tem hora que, por exemplo, você vai preferir o descanso, mas tem hora que você vai preferir trabalhar um pouco mais. O pessoal, por exemplo, eu estava conversando com um colega e ele trabalha por carteira assinada e eu falei assim, pô, mas você não tem um horário de sair? Ele tem, mas fico 2 horas a mais porque eu estou juntando um valor para eu comprar a minha casa. E toda vez que esse valor bate na minha conta, ele é separado para eu comprar a minha casa. Então, é o meu objetivo. Então, ele teve que sair da zona do conforto dele e deixar de chegar num horário em casa e chegar 2 horas mais tarde em casa para ele conseguir algo. Na verdade, é isso que a gente olha para Neemias e vê. Neemias sabia da situação e ele pega esse momento e faz dele esse momento. Como é que a gente sai da zona de conforto? A gente sai orando, a gente sai também agindo. Porque só orar, né? Na verdade, a gente anula aquilo que Deus quer fazer. E se a gente só agir, a gente vai agir com as nossas próprias forças e não vai confiar em Deus. Mas Neemias sai dessa zona de conforto. E a Bíblia diz que agora no capítulo 2, ele se encontra com esse rei e ele tem um momento de ir. E aí eu quero destacar alguns pontos com vocês nessa noite para que a gente pense como é que foi essa história de Neemias e tire os aprendizados. Primeiro ponto que eu posso destacar com você é oportunidade em meio à rotina. Posso destacar. Não anula de forma alguma você está triste, você está em dificuldades. O teu dia a dia vai continuar. Se a gente for dar ouvidos para a nossa tristeza,
para as nossas dificuldades, a gente para dentro de um quarto, deprimido, com depressão, com ansiedade. Neemias soube, orou, chorou, lamentou, jejuou, mas e aí? A vida continuou. Não continuou? Durante 4 meses, Neemias estava em jejum e oração, mas estava servindo ao rei. Como é que era o jejum dele? Posso pensar com você que era só na hora de ele só rompia o jejum dele na hora que ele tinha que ofertar para o rei, porque ele não podia ir contra aquilo que o rei tinha determinado para ele. Mas ele teve uma oportunidade em meia rotina. A gente continua e Deus vai abrindo as portas para nós. Eu cito, por exemplo, para você, que quando a gente fala de oportunidade em meia rotina, é um tempo oportuno de Deus para as coisas começarem a acontecer. Então a gente não pode deixar de trabalhar, a gente não pode deixar de continuar caminhando, e a gente não pode, por exemplo, também abrir mão da oportunidade dada. Oportunidade dada, ela passa e vai embora. Então a gente precisa agarrar. Eu cito aqui uma coisa para você com muito carinho, muito carinho. Eu estava doido para comprar uma casa. Estava doido mesmo. Ainda sou doido para morar numa casa que eu tenha garagem, que eu tenha terreno, que eu bote uma árvore lá para Sheila limpar as folhas, né, igual era aqui no Sumaré. Isso, criar galinha, porque o ovo está caro, então aí você criando sai mais barato, né? O milho também está caro, está tudo caro. Mas aí eu estava passando, só para você ter uma ideia, eu falei assim, cara, eu quero comprar uma casa. Então eu sempre ficava olhando, irmãos, sempre ficava olhando. Todo dia eu olhava OLX, eu olhava Facebook, eu olhava Viva Real. Falei, vai aparecer uma oportunidade. Aí, belo dia, eu comprei uma aqui no Sumaré. Mas aí tinha aparecido o terreno da igreja e tinha aparecido essa do Sumaré. Então, o terreno da igreja, a igreja comprou. E eu, depois comprei a do Sumaré. 10 meses depois eu vendi. Mas eu sempre tive essa ideia na cabeça. Eu tenho que comprar uma casa, tenho que comprar uma casa, tenho que comprar uma casa. Enquanto eu não comprei uma casa, eu não sosseguei a paciência. E aí eu estou passando, o colega anuncia. Uma casa a 250 mil. E aí eu falo, mas 250 mil está caro. Mas deixa lá, não vou comprar. Passei o tempo, depois olhei lá, ele anunciou para 210. Aí eu falei, 210 está no preço bom. Agora é a hora de você financiar, bota lá na Caixa Econômica e vai embora. Aí eu olhei 210, fiz a proposta. 200 mil reais. Para parcelar, né, no banco. E aí quando ele foi, que ele anunciou, 210 mil, eu fiz a proposta de 200, ele aceitou. Aí depois eu desisti. Falei, não vou entrar em prestação, não. Esse negócio de entrar em prestação, vou me apertar que é só a graça. Ainda falei com a Sheila, eu não vou me apertar, não. Passei, desisti, fui lá e falei para ele, eu não quero mais a casa, pode vender para o próximo. Passou 2 semanas, ele me ligou. Pastor, 180 mil. Aí eu falei para a Sheila, agora eu não posso perder a oportunidade. Vamos botar isso aí. Como? Eu falei, como é que a gente vai fazer? Eu falei, vou financiar tudo. A casa está com o documento ok, vamos financiar tudo. E aí aproveitei a oportunidade. Quando eu aproveitei a oportunidade, eu falei para ela assim, olha, eu não posso perder porque o valor dela avaliado está em 300 mil, ele está me vendendo a 180. Eu falei, então agora a gente tem que botar para frente. Nisso que eu falei, botar para frente, eu chamei uma corretora e falei assim, anuncia essa casa para vender. A gente comprou a casa, eu anunciei a casa para alugar. E a casa está lá, praticamente, pela misericórdia, quase se pagando, por causa que a prestação está decrescendo. E eu falei assim, Sheila, a melhor coisa que a gente fez foi aproveitar a oportunidade. A oportunidade que você tem, você não pode deixar passar. Porque talvez não volte. Não é isso? Eu lembro que quando eu estava para comprar aqui no Sumaré, apareceu um apartamento lá no Engenho de Dentro. Eu cheguei a conversar com a Sheila, comentar com a Sheila. 80 mil reais quando eu comprei aqui. Aqui eu paguei 70 mil.
E aí depois eu tive que vender, vendi 10 meses depois. Mas apareceu uma lá no Engenho de Dentro. E a Sheila falou assim, não quero apartamento não. E eu falei, cara, então no Engenho de Dentro você paga 80 hoje, quando vier as Olimpíadas, vai valer quanto? 600 mil. Não deu outro. O apartamento que eu não comprei lá, os colegas compraram, hoje está valendo o quê? 600 mil reais. Então, eu estou falando isso porque são oportunidades que a gente vai continuando na vida e Deus vai dando essa oportunidade para a gente. Qual era o desejo de Neemias? Não era reconstruir os muros de Jerusalém? O desejo dele não era que ele fosse lá, continuou a vida dele, trabalhando, orando, estudando, jejuando, e uma hora ou outra Deus, abre a oportunidade. E qual foi a oportunidade? A oportunidade foi ele aparecer diante do rei. Ele aparece diante do rei de uma forma, triste, como ele nunca tinha aparecido. Isso aqui me dá a entender uma coisa muito clara. Esse cara não é um cara amargo na vida, esse cara é um cara que vivia lá, tinha nascido lá, o entendimento é que ele nasceu lá, ele vivia bem, estava bem, mas a palavra do Senhor diz que agora o rei percebe que ele está o quê? Triste. E aí, nessa que o rei percebe que ele está triste, o rei faz uma pergunta para ele, por que está triste? Por quê? Você passa com o cara, você vive com o cara, ele nunca parece triste, Deus pega e usa esse momento de tristeza de Neemias para abrir uma oportunidade. E aqui há algo que me chamou muita atenção. Teve momentos na pandemia, por exemplo, que pessoas pensaram em quase tirar a sua vida. Pessoas que perderam emprego de uma noite para o dia, pessoas que viram as suas empresas fechando e que tiveram que se reinventar. E que hoje, por exemplo, não volta para ser empregado doméstico, empregado do patrão na empresa, porque ele agora abriu uma empresa e a empresa dele está fluindo. Por quê? As tristezas, as dificuldades também é uma oportunidade que Deus nos dá para aproveitar as oportunidades que temos. As tristezas, os momentos difíceis também é um momento de uma rota alternativa. Por exemplo, nós falamos de derrota, o crente tem umas derrotas, as derrotas são para o crente ter um outro caminho, porque derrota você sabe que não é o final. Ele aparecer diante do rei triste não era o final, era o começo. Era uma oportunidade. E a palavra do Senhor diz que ele teve essa oportunidade. Neemias não consegue esconder a sua tristeza, porque é ser humano. Neemias tem um coração sensível, está lembrando do seu povo, e Neemias está com Deus, e Deus é propício a Neemias naquele momento. Neemias foi profundamente afetado pelo estado daquela nação, da sua nação, como um verdadeiro intercessor deve ser. A gente fala, por exemplo, de ser intercessor. Um intercessor, por exemplo, ele sente a dor do outro, por isso que ele ora. Quer dizer que é intercessor, mas não sentir a dor do outro, não intercede por nada. Você já pensou nisso? A pessoa fala assim, não, eu sou intercessor, mas se eu não sinto a tua dor, por que eu vou interceder? A tua dor tem que doer em mim. Por isso que eu vou orar por você. Porque eu vejo uma situação tão difícil, eu falo, Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Porque poderia ser comigo, porque poderia acontecer na minha família. Mas aí eu digo assim, eu sou intercessor, mas se eu não sinto a tua dor, na verdade eu estou colocando palavras fora. Neemias sente a dor, se torna um intercessor daquela nação, vai orar, e ele também vai ser aquele agente que Deus vai usar para reconstruir. Porque, na verdade, nós podemos ser um intercessor e podemos ser também um agente daquele que Deus vai usar para alguém ser reconstruído, para alguém reconstruir alguma coisa, para a gente reconstruir alguma coisa. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Neemias foi profundamente afetado pelo estado de Jerusalém,
e se tornou um verdadeiro intercessor. Foi para o joelho, orou, né? Aquilo doeu em Neemias. Quando dói em nós, nós corremos atrás. É por isso que a Bíblia nos ensina que o teu sucesso é meu sucesso, a minha alegria é a tua alegria, mas a tua derrota é minha derrota, porque somos o mesmo corpo. E eu não posso dizer que eu não preciso de você, eu não posso deixar de orar por você, eu não posso deixar de interceder por você. Se eu quero, por exemplo, que as coisas aconteçam na tua vida, eu tenho que sentir a tua dor e orar por você, interceder por você. Quando eu posso olhar para esse texto e pensar, Deus pode usar até as nossas emoções e fragilidades, quando submetidas a Ele, para abrir portas. Neemias não forçou a situação, é outra história. Uma coisa é você forçar a situação, você chorar só para aparecer. Neemias não forçou, mas ele esperou, vigiou, orou até que o momento certo chegasse. Então, nesse primeiro ponto, aonde que eu posso dizer a oportunidade veio porque tinha um cara com o coração quebrantado e que estava esperando de Deus essa oportunidade. E ele abraçou essa oportunidade. Agora, o segundo ponto que eu destaco nesse texto é a honestidade com reverência. Versículo 3. E lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. No versículo 3 é o nosso foco nesse momento. Honestidade com reverência. Presta atenção só numa coisa. Quem era esse cara? Ataxerxes. Foi ele mesmo que tinha parado a obra. No capítulo 4, você pode ler aí o capítulo 4. Capítulo 4 de Esdras. Ele mesmo que manda parar a obra. E quando ele manda parar a obra, o que acontece? Uma lei do rei é maior que ele. Ele não pode retroceder. No Império Medo-Persa, por exemplo, o edito, lembra do edito de Esther? O que o rei fez? Não permitiu que os judeus se defendessem? Não foi isso? Mas o edito do rei é maior do que o rei. É isso que é o entendimento, a lei. Então, quando ele fala assim, o que Neemias faz? Neemias cita Jerusalém? Aqui, Neemias cita Judá? Não. Primeira coisa que ele faz é, Neemias responde, e eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Ele usa de sabedoria e exalta quem? A figura do rei. Convenhamos, irmão. Reconhecer a autoridade é mais digno, é sempre digno. Precisamos reconhecer, seja ela qual for. Infelizmente, a gente tem umas autoridades que a gente muitas vezes não concorda, mas reconhecer a autoridade é princípio. E ele diz assim, que viva o rei. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está assolada? Ele não cita Judá, não cita Jerusalém, melhor falando. Ele não cita a cidade que foi o próprio rei que proibiu de construir, de reconstruir. Ele não cita a cidade que o próprio rei proibiu de reconstruir o templo. E que ele recebe uma carta dos samaritanos lá dizendo que as pessoas estavam conspirando contra ele. Mas como eu não estaria triste, o meu rosto, se a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está assolada e tem as suas portas consumidas pelo fogo? Neemias responde com respeito, mas sem esconder a sua dor. Não é porque que a gente tem dor que a gente vai desrespeitar o outro, que a gente vai acusar o outro. O temor diante de uma oportunidade mostra que a gente precisa honrar as pessoas, porque abaixo de Deus, somente o rei podia abençoar a vida desse homem. Abaixo de Deus, somente o rei podia trabalhar naquela situação. A palavra do Senhor diz que Neemias temeu,
mas a palavra do Senhor diz que Neemias também não recuou. Uma coisa é medo, uma coisa é temer, outra coisa é o medo te paralisar. Quando ele chega diante do rei, Neemias sente medo, diz a palavra, e ele não titubeia, ele não para, ao contrário, ele confessa e fala para o rei o que estava acontecendo. Você, às vezes, pode ter medo de certas situações, nós podemos ter medo, e verdadeiramente tem situações que a gente se coloca, e tem situações que a gente passa que o medo bate. Porque quem é que podia falar na presença do rei? Só aquele a quem ele estendesse o seu bordão, o seu cajado, o seu cetro. Só aquele. Até a rainha, para falar com ele, tinha que ser assim. Você pode olhar isso. Ainda mais um camarada que trabalha para ele, que é seu empregado, ele chega, diz a palavra do Senhor que ele temeu. Mas diante do temor, o que nós fazemos? O que fez Neemias? Orou. Diante do temor, por isso que eu cantei esse louvor aqui. Seguro estou, não tenho temor do mal. Minha fé em meu Jesus, não é isso? Eu lembrei logo desse louvor, falei, por quê? Porque quando a gente está com o Senhor, a gente ora, porque com o Senhor a gente não tem temor do mal. Mas uma coisa é certa, diz a palavra do Senhor que ele fez uma oração. Que oração foi essa? Uma oração de 3 minutos, de 5 minutos? Foi uma oração rápida, em espírito, em pensamento. Senhor, o rei agora está me perguntando, o que eu faço? E Deus foi dando o quê? Ousadia. Há algo muito, muito interessante nesse texto, uma oração rápida, mas eficaz. Às vezes a gente ora e não é eficaz. A gente às vezes acha que a oração muito demorada, muito repetida, né? Às vezes é eficaz, mas às vezes uma oração de entrega, uma oração de temor, uma oração com o coração contrito, faz mais efeito do que aquela oração que a gente fala muito, e, na verdade, é isso que acontece na vida de Neemias. Então ele diz assim, então orei ao Deus dos céus. Quando o rei pergunta, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Então ele ora, e isso aqui é algo que precisa fazer parte da nossa vida. Quando nós falamos, nós temos que falar alguma coisa, precisa ser debaixo da direção do Espírito Santo, precisa ser debaixo da orientação de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele faz uma oração relâmpago. Mas você concorda comigo que ele está há 4 meses orando? Você concorda comigo? Que a oração é uma oração contínua. 4 meses orando, jejuando, do mês de Quisleu até o mês de Nissan, de novembro, dezembro, até o mês de março, abril, orando ali, jejuando, buscando o Senhor. Isso demonstra o quê para nós? Demonstra uma intimidade. E quando o cara está íntimo com Deus, é isso aí mesmo, é oração sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses 5,17. Quando nós passamos, por exemplo, na rua, é bom quando você, por exemplo, está sempre em oração. Senhor, estou agora indo aqui, o Senhor me abençoe, abre as portas. Isso é bom mesmo, isso mostra uma intimidade com Deus e demonstra que você está acostumado a conversar com Deus. Né? A gente não só conversa com Deus nos momentos de dificuldade, mas a gente continua sempre conversando com Deus. A gente tem que ser confundido, por exemplo, com aquele cara maluco que está andando na rua falando. Está falando com quem? Está falando com Deus. Alguém já te confundiu assim? O que você está fazendo? Eu falei, estou orando. Pô, mas está orando aqui? Eu falei, cara, porque eu estou preocupado aqui e daqui a pouco eu vou falar com a autoridade lá, a autoridade vai me puxar as orelhas, porque eu errei. E aí eu vou ter que alcançar essa autoridade. Isso já aconteceu. O que você está fazendo? Baixei a cabeça e comecei a orar. E aí quando chega na autoridade, a autoridade, poxa, logo você... Aí quando ele fala assim, logo você já sabe que a benevolência vem. Ou seja, Deus ouviu a tua oração e acalmou a tempestade, acalmou a autoridade. Então a palavra do Senhor diz
que Neemias ora, mas é um Neemias que está orando já há uns 4 meses, pela mesma situação. Neemias mostra que a oração pode ser contínua, silenciosa e poderosa, mesmo nos corredores das dificuldades, mesmo nos corredores do poder. Quando oramos e nos preparamos, Deus nos capacita a falar com sabedoria, mesmo em situações delicadas. Neemias foi sincero, mas estratégico. Falou o necessário com reverência. Nem sempre, quando a gente vai falar o que é necessário, nem sempre a gente fala com reverência. A gente precisa sempre saber falar com reverência. É porque você demonstra respeito à pessoa, você demonstra que está sobre você um controle maior. O Espírito Santo está controlando a situação. Lembra que Jesus falou? Vocês não vão ter que abrir a boca. O Espírito Santo colocará a palavra na boca de vocês. E é somente o Espírito Santo. É a ação de Deus mesmo naquele momento. Me permita citar mais uma coisa que veio aqui. Acho que eu vou citar não, porque se eu citar, acho que eu perco o casamento hoje. Lembra que eu falei para a Sheila? A Sheila foi fazer exame de direção. E aí eu olhei assim e falei, cara, daqui a pouco a Sheila chega, perdeu ponto nenhum, aprovada. Eu falei assim, cara, eu vi o Espírito Santo te conduzindo. E o Espírito Santo conduziu ao ponto de não perder nenhum ponto naquele exame. Cara, foi na hora, eu falei assim, cara, eu vi o Espírito Santo. E não perdeu, não deixou o carro morrer, não esqueceu de ligar seta, não esqueceu de olhar pro retrovisor, olhar para fora, que é aquela parte ruim. E eu falei assim, foi o Espírito Santo. Ela, mas eu me preparei também. Mas foi o Espírito Santo, cara. Eu tinha essa convicção. E é o Espírito Santo que nos conduz nesses momentos onde a gente não sabe. Onde falta o conhecimento, o Espírito Santo vem. Onde a gente falta habilidade, o Espírito Santo vem, sabe? Contribuindo conosco, trabalhando conosco, usando a nossa vida de uma forma que a gente fala assim, como é que eu consegui? Provavelmente Neemias, de repente, depois deve ter pensado, cara, como é que a gente conseguiu tudo isso? Porque, repara, um cara que ora 4 meses, pede para reconstruir os muros, reconstruir a cidade, e ele leva quase tudo do rei, porque o rei deu para ele. A gente vai ver isso. Madeira. O rei deu a ele cartas. O rei deu a ele o exército dele para ajudar ele a chegar até lá. E você lembra da distância? Qual era a distância? 1.500 quilômetros. Da onde Neemias estava para onde estava Jerusalém, onde estava a cidade do sepulcro dos pais dele. Então você olha assim, como é que isso acontece? Só Deus. Só Deus trabalhando. E quebrantando aquele coração daquele rei. O livro de Provérbios tem um texto aqui, eu vou ler aqui para você, para a gente lembrar, que eu acho que eu não li, mas eu anotei esse livro aqui, esse texto. Tem esse texto aqui que eu anotei, ó, esperar no Senhor é tão espiritual quanto agir. Deus estava preparando o coração de Neemias para o momento certo, mas tem um aqui que fala do rei. Por exemplo, deixa eu só me situar aqui. Versículo de Provérbios que eu coloquei no esboço. Onde é que eu coloquei? Tá, no esboço. Isso. No esboço que eu coloquei aqui, diz assim, o rei não apenas concedeu o pedido, mas envolveu a sua esposa na decisão. Provérbios 21, 1 diz, como os ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e ele o inclina para onde quer. Na mão do Senhor, o rei se torna aceitável. Na mão do Senhor, colocou aí Provérbios 21, 1. Como correntes de água, aqui já está em outra versão, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. É o Espírito Santo agindo até mesmo no coração de um ímpio, no coração de um homem que não o adorava. E aí a palavra do Senhor me mostra que foi isso que aconteceu.
a oração e a ação do Espírito Santo. Assim foi na vida de Neemias e na vida de outros. A palavra do Senhor diz que nós precisamos, irmãos, estarmos sempre em oração, orar antes de qualquer ação, mas a gente também precisa agir. Quando eu posso olhar para esse momento, quando oramos e nos preparamos, Deus nos capacita a falar com sabedoria, mesmo em situações delicadas. Neemias foi sincero, mas estratégico. Falou o necessário com reverência. Não falou além do que ele queria falar, além daquilo que o Espírito Santo queria que ele falasse. A palavra do Senhor mostra, e aí eu penso com você, versículo 7 ao versículo 8. Pensa comigo. Eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Presta atenção. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu deverei me alojar. Então o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava o quê? Sobre mim. Vamos lá. Primeira coisa, um terceiro ponto que eu posso destacar. A reconstrução não é algo assim da hora para a noite, mas é algo que planejado. A gente fala de, por exemplo, de fazer alguma coisa, tudo que a gente vai fazer tem que ter planejamento. Mas planejar mesmo. Tudo que a gente faz, por exemplo, para Deus, tudo que a gente faz na nossa casa, é planejar. Ele diz, se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas para os governadores do outro lado do Eufrates. Ele sabia, por exemplo, que se ele saísse dali, qual era o rei que ia permitir que ele passasse nas suas terras? Fronteira. Sabe o que Neemias estava pedindo? Neemias estava pedindo um passaporte. Passaporte é você de outra nação, mas você pode passar na minha terra. Você pode passar por aqui. Passaporte é um acesso livre. Se for do agrado do rei, me dê cartas para os governadores, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Mas ele também pede, e aí no versículo 7 ele fala disso, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também cartas para Asaf, que era o guarda das florestas do rei, para me dar madeira. Vai reconstruir com o quê? Se tu não tem nada na mão. Presta atenção, irmão. Vai reconstruir o quê? Com o quê? Neemias era pobre, miserável, não era pobre, miserável, era pobre, abençoado por Deus, mas que servia ao rei, mas que fora daquilo ali, o que ele tinha? Além do seu status ali. Quando nós falamos de uma reconstrução, o que se deve gastar numa reconstrução desses muros de Jerusalém, desse portão da cidade que estava destruído? Era impossível, por exemplo, a Neemias reconstruir. Era impossível a Neemias, por exemplo, ter recursos para isso. Porque, convenhamos, o cara era copeiro do rei, era um cara muito bom, mas eu não sei, por exemplo, te dizer se ele ganhava algum extra para guardar na sua poupança ali, guardar alguma coisa. Não sei. Eu sei que ele tinha do bom e do melhor porque ele estava no palácio do rei. Mas quando você fala dessa reconstrução, é algo sobrenatural mesmo. Quando você fala assim, como é que eu vou fazer? Tem coisas assim, por exemplo, que a gente precisa parar e pensar e precisa sonhar com coisas assim que são além das nossas forças. Porque se a gente fala, eu não quero ficar, que os caras às vezes usam isso de forma coach, para te botar para cima. Mas você parar para pensar, se você não sonhar alto, você nunca realiza nada. Você nunca vai. É por isso que, por exemplo, você vê as pessoas assim, elas, daqui a pouco eu vou fazer isso.
Daqui a pouco eu vou conseguir isso, daqui a pouco eu vou conseguir. Aí tu fala assim, mas como é que tu vai conseguir? Se Deus coloca, Deus permite isso chegar no coração de Neemias, o coração de Neemias está voltado para fazer aquilo ali para a glória do Senhor, será que Deus não pode abrir as comportas dos céus? Será que Deus não pode abençoar a vida de Neemias e dar condição a ele de chegar lá? A mesma forma é conosco. Por que a gente às vezes não chega em algum lugar? Porque a gente se limita ao natural. E se me limitar ao natural, irmão, é a gente sempre se prender. Eu vou falar para vocês quanto é que eu tinha para comprar casa. Nada. Eu, com muito respeito, não quero ficar dando exemplo humano, não. Mas quando eu falei assim, cara, não é possível. Se eu tenho pelo menos o nome limpo, né? Não tenho meu nome no SPC, Serasa, a Caixa Econômica está fazendo lá em 30 anos, em 20 anos, vamos botar isso para frente aí, vamos ver o que as coisas vão acontecer. E as coisas não acontecem quando a gente coloca a mão e Deus abre a comporta do céu, nos abençoa e nos faz conseguir coisas além do natural? Qual era o natural? Natural aqui, para mim, era Neemias falar assim, tem que reconstruir lá. Mas eu não tenho recurso. Eu não tenho recurso. Neemias sai do natural, vai esperar pelo sobrenatural de Deus. E não veio o sobrenatural? Irmãos, fato é, cara. Fato é, a gente tem experiência com isso. Ou a gente pensa de forma sobrenatural, ou a gente vai sempre ficar aqui, ó. A gente começa a avançar em algo além, ou a gente vai sempre ficar aqui. Neemias começa a orar, ele se coloca no projeto, ele sai da sua zona de conforto e Deus dá oportunidade para ele. Eu já vi, por exemplo, pessoas que estavam em dificuldade, pastores, por exemplo, com um centro de recuperação em dificuldade, e depois foi para o joelho, orou, e Deus não abriu a porta. Quantas pessoas você já ouviu falar que Deus pegou, de repente foi lá e abençoou, alguém abençoou, e abençoa mesmo. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da provisão na vida de Neemias, é o Deus da provisão na nossa vida. Eu não estou querendo aqui, por exemplo, te colocar para cima, eu estou querendo mostrar a história de Neemias. Porque o natural era, tá bom, eu vou até me propor aí, mas e aí? Rei, eu preciso de tudo isso aqui. Quando eu falo desse ponto aqui, a Bíblia vai dizer, qual de vocês que vai construir uma casa, primeiro não para, calcula e vê se você vai conseguir chegar até o final. Neemias sabia de tudo que ele ia precisar. Tudo. Tanto é que ele foi bem detalhista. Preciso de carta para passar pelos países, pelas cidades. Eu preciso de madeira. Eu preciso que o Senhor me dê madeira. Eu preciso que o Senhor me permita juntar uma madeira aqui e levar, porque como é que eu vou chegar lá e vou construir? Lá está tudo destruído. Lá está tudo quebrado. Se eu não levar nada, eu não vou construir nada. A palavra do Senhor diz que ele pede carta para Zaf, guarda das florestas, ele pede carta para os governadores e para que o rei me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo, para as muralhas da cidade, para a casa da onde eu vou me alojar, até a casa dele, onde ele ia se alojar, ele colocou no sistema. Aqui, ó, eu preciso disso, porque se eu for para lá, onde é que eu vou me alojar? Tudo calculado. A verdade é, irmãos, que quando eu olho para esse texto, por exemplo, quando a gente apresenta um planejamento detalhado, e a gente mostra isso para o Senhor, será que Deus não pode abrir as portas do céu e abençoar? Será que Deus não pode fazer a gente experimentar coisas além do natural? Neemias, por exemplo, a fé dele não excluiu o planejamento. Não excluiu o planejamento. Não excluiu, por exemplo, separar o seu tempo de oração, escrever o que tinha para fazer.
Um coração que ora deve ser também uma mente que planeja. Neemias nos mostra que preparação é parte da fidelidade de Deus. Ou seja, pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas sem planejamento a gente acaba não chegando lá. Mas a gente planeja, coloca nas mãos de quem pode nos abençoar. Foi isso que ele fez. Está aí, Senhor. Tu imagina o que é 4 meses orando? O que 4 meses orando dá a entender que Neemias ora, jejua. Mas quem ora jejua 24 horas do dia? Quem ora jejua todos os dias 24 horas? Quem ora? Neemias provavelmente orou, jejuou durante esses 4 meses. Mas chegou no momento que ele chegou no seu quarto e começou. Eu preciso disso, disso, disso. Quando o rei me perguntar, eu vou ter isso e isso na cabeça. Ó. Planejamento. Planejamento sempre anda, né, naquilo que a gente vai fazer. Tudo, tanto na nossa casa quanto na nossa igreja. Mas teve algo que me chamou a atenção também nesse texto. Neemias reconhece a boa mão de Deus. Se não é Deus, irmão. Salmo 125, o Salmo diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Diz a palavra do Senhor. E se não é Deus abrir, no Salmo 124, vai dizer o 124, ele diz assim, se não fosse o Senhor que nos desse, se não fosse o Senhor que nos desse vitória, se não fosse o Senhor que nos abençoasse, o que diria Israel? Estou parafraseando. Se não for o Senhor abrir as comportas do céu sobre nós, o que nós diríamos? Porque, irmãos, as coisas acontecem quando Deus abre mesmo as portas do céu, quando Ele opera. O planejamento tem, a oração tem, mas aí há um reconhecimento de Neemias. A boa mão de Deus estava comigo, cuidado, porque nós não conseguimos conquistar nada se não for Ele. Tudo vem dele, até o ar que respiramos. O ar é de graça, né? Não, é Ele que dá. O pessoal fala assim, até o ar é de graça. Não, o ar não é de graça, é Ele que dá. Porque se Ele falar assim, fechou o ar, você não consegue respirar mais um segundo sequer. Certo? Aí diz assim, meu coração bate, eu não preciso prestar conta para ninguém. Se Ele falar assim, teu coração parou de bater, não tem um médico que te faça voltar à vida. Então tudo é dele. Tudo é para a honra e a glória dele. Então ele fala assim, a boa mão do meu Deus estava comigo. Aleluia. Tudo que nós conquistamos não é nosso, porque conquistamos com nossas forças, é porque Deus nos abençoou. Tudo. Nada é por causa de nós, é tudo por causa dele. A palavra do Senhor me ensina, por exemplo, eu posso citar para você, dê glória a Deus pelas portas que se abrem, até pelas portas que se fecham, porque pode ser livramento de Deus. Dê glória a Deus, porque é Ele quem abençoa, é Ele quem dá o sol, que dá a chuva. Dê glória a Deus, porque é Ele quem dá o ar, quem dá o pão de cada dia. Dê glória a Deus, porque Ele, irmãos, é que tem que ser glorificado. Não tome para você o crédito. Não tome para você, porque tudo vem do Senhor, da sua misericórdia, da sua providência divina. Eu posso pensar com você, já vou encerrar por causa da hora, senão eu vou passar e eu não quero ficar com esse pedaço daqui para lá. Eu quero pensar com você sobre o que se levantou contra. Presta atenção. A palavra do Senhor diz que Neemias reconhece isso. Então ele foi até os governadores, versículo 9, da região do outro lado do Eufrates. Eles entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalates, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos
de Israel. Quando você faz alguma coisa para o Senhor ou para alguém do seu povo, você pode esperar uma coisa: oposição. Fato. 3 oposições que você tem. O chefe da oposição quem é? O inimigo das nossas almas. Primeira coisa, ele não quer que, por exemplo, haja restauração. Por que não quer que haja restauração aqui? Porque o Messias estava prometido vir da tribo de Judá. Começa a entender? Começa a entender? Por que, por exemplo, o rei manda matar todos os primogênitos na época do rei Herodes, lá no início? Porque estava anunciado que o menino tinha nascido, que Jesus tinha nascido. O inimigo é o nosso primeiro inimigo, que ele está querendo justamente que não aconteça nenhuma restauração, que não aconteça nada. Ficar nos escombros é a oportunidade do inimigo, é o inimigo que quer. Ficar nos escombros, ficar assim, do jeito que, né, é isso que o inimigo quer. O inimigo, ele, por exemplo, ele tem umas atitudes que, por exemplo, ele teve durante o tempo com a igreja. Mas uma ele nunca perdeu. Eu achei que ele estava inventando. Na verdade, ele nunca perdeu. Ele nunca deixou de fazer isso. Por exemplo, passou um tempo em que ele começou a bater na igreja de fora para dentro. Aí a igreja se transformou naquela igreja que parecia clara de ovo. Quanto mais bate, mais a igreja crescia. Mas a estratégia dele sempre foi, e ele voltou mais a isso, por exemplo, a colocar infiltrado dentro da igreja, para destruir a igreja, para que a igreja não avance, para que a igreja não cresça, para que a igreja não restaure, para que as coisas extraordinárias de Deus não aconteçam. E nessa história aqui, por exemplo, está se repetindo o que está em Êxodo capítulo 4. Os camaradas souberam e agora começaram a ter o quê? Sentimentos contrários à reconstrução de Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que eles falam, né, que eles não estavam interessados no bem dos filhos de Israel. O inimigo, que eram os amonitas, que eram esses oronitas, era justamente, eles não estavam interessados. Então, falei do primeiro, falei do inimigo. O inimigo das nossas almas, ele não está interessado. A outra coisa que não está interessada no crescimento, não está interessada na restauração, é o mundo. Para o mundo, a igreja tem que se diminuir, para o mundo, a igreja tem que acabar, para o mundo, as coisas não têm que acontecer com você, a verdade é essa. Aí, por exemplo, aí a gente fala assim, não, pastor, eu tenho mais amigos lá fora do que na igreja. E aí você começa a pensar, mas por que você tem mais amigos lá fora? Porque o mundo, quando ele vai diante daquilo que ele vê acontecendo com você, o sentimento que está nele não está em você, o Deus que está nele não está em você. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno governa o mundo. É isso que a Bíblia está ensinando. E então ele também não está feliz, por exemplo, quando você também prospera, quando o povo de Deus prospera. E aí a palavra do Senhor me mostra pessoas que também se voltam contra o teu bem. Ah, pastor, o senhor está falando disso? Eu não estou falando para... Eu tomo muito cuidado, né? Porque tem uma galera aí que fala tudo, tem gente fazendo trabalho para você. Às vezes não tem nem ninguém fazendo trabalho. As coisas acontecem, né? Outro dia a gente foi visitar uma irmã, meu nariz está coçando, acho que é para eu falar mesmo. Outro dia a gente foi visitar uma irmã e a irmã falou assim, por que o senhor acha isso aqui? A irmã falou que isso aqui é trabalho de macumba. Eu falei, doença dá em árvore, dá na gente. Por que chegou nesse ponto de ter doença aqui? Não, pastor, eu sempre tive problema na perna. Eu falei, então calma aí. Então por que a gente tem que falar que é trabalho de A, é trabalho de B? Não, é doença dá na gente mesmo. Né? Mas fato é que o inimigo usa pessoas dentro da própria igreja. Para quê? Porque se
Se não são eles que estão reconstruindo, se não são eles que estão à frente, não serve. E a Bíblia me mostra que eles não estavam interessados no bem. Quando você não se interessa pelo bem, nada de que é feito em direção à pessoa, você gosta. Aí é sentimento que você fala assim, poxa, por que esse cara tem que ser abençoado? Por que Jerusalém tem que ser restaurada? O sentimento desses dois aqui, que depois a Bíblia vai botar mais dois, depois você vai entender no livro de Neemias, depois a Bíblia vai botar mais dois, que vai ser citado lá quando Neemias começa a reconstruir. O sentimento dele é que você não tem que receber nada de Deus. As coisas não têm que acontecer. Por quê? Porque está sendo usado pelo inimigo das nossas almas. E aí é uma das coisas que a gente vai aprender com Neemias, por exemplo. O joio vai estar sempre dentro. A gente não pode olhar para o joio. Por quê? O joio nunca quer que as coisas aconteçam. O joio, por exemplo, tem uma função na lavoura. Não sei se você sabe. O joio, por exemplo, ele é mais duro do que o trigo. Ele fica mais de pé. Né? E aí, em certo momento, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando diz que é para ninguém tirar o joio, é que ele vai arrancar o joio no momento certo. Ele que vai arrancar o joio. Mas o joio tem uma função ali, muitas vezes, que protege o trigo. Que o trigo é mais fácil de ser levado pelo vento. O joio já é firme. Mas a Bíblia não nos ensina a ir pelo pensamento do joio. E nem dar ouvidos ao joio. A Bíblia não nos ensina isso. O apóstolo Paulo fala, Jesus fala, que a gente não tem que dar ouvidos a esses. Mas levanta, esses camaradas já tem que terminar, porque já deu 9 horas. Esses camaradas levantam para quê? Porque, na verdade, eles não querem o bem do povo. E quando eles não querem bem, o que eles querem? Não tem meio termo. Quando não se quer o bem do povo, que é o seu bem, eu quero o seu mal. Quando eu quero o meu bem somente, eu não quero o seu bem, eu quero o seu mal. Não tem meio termo. A Bíblia me mostra, por exemplo, que o motivo da ira desses inimigos era justamente parar a obra de Deus. E sendo usada por quem? Pelo inimigo das nossas almas. A Bíblia me mostra, por exemplo, que Sambalate, governador de Samaria, e Tobias, ligado a Amon, né, tinham interesses políticos e territoriais, ou seja, ele está olhando para o lado dele. Está olhando para o teu lado, para o lado do povo. Não queriam uma Judá fortalecida. Porque uma Judá fortalecida, o que era uma Judá fortalecida? Ameaça para os outros povos. O povo de Deus se fortalecendo. O que é um povo de Deus estabelecido? O que é um povo de Deus de pé nesse lugar? É a ameaça para o reino das trevas. Aonde o reino das trevas vai perder vidas para o céu. Então, fatalmente, o inimigo não quer que esse povo se levante. O inimigo não quer que esse povo esteja de pé. Neemias, por exemplo, mostra que Tobias tinha até aliados entre os nobres de Judá para destruir, para que a obra não continuasse. Segundo os papiros aqui, Sambalate era conhecido oficialmente como autoridade na Samaria. Ou seja, ele lutava mesmo contra. O motivo da ira dos inimigos era justamente não querer o bem do povo de Deus. Então aí a gente precisa ficar muito atento. A gente precisa estar de pé. Porque se Deus colocou a oportunidade de reconstruir, se Deus colocou a oportunidade de avançar, se Deus colocou a oportunidade e ouviu a nossa oração de a gente ver as coisas de Deus acontecendo, algo sobrenatural, a gente não pode dar ouvido àquilo que se levanta contra a obra de Deus. Nós precisamos estar atentos. João 3,19 vai dizer: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas nós somos o povo que estamos de pé para resistir a isso.
Matthew Henry, no seu comentário, ele diz assim: nada provoca mais os ímpios do que a prosperidade do povo de Deus. Nada provoca mais os ímpios do que a prosperidade do povo de Deus. E o povo de Deus prosperando é Deus agindo no meio do povo. Quero concluir esse texto de Neemias. Cada vez que eu prego Neemias é uma pregação diferente. Graças a Deus, nunca consigo repetir. Devemos ter um coração sensível e sentir a dor do povo de Deus. Precisamos de uma vida de constante oração. Devemos estar preparados para agir quando a oportunidade chegar. Precisamos falar com sabedoria e humildade. Tudo tem que ser feito sabendo que a mão de Deus está sobre nós. E precisamos estar com os ouvidos espirituais abertos para que os amonitas e os oronitas, para que os Sambalates e Tobias não nos parem, porque estamos fazendo uma grande obra, de forma que não desceremos até que ela venha a ser concluída. Amém? Você está reconstruindo alguma coisa? Você está vendo como é que está o seu povo? Você está vendo como é que está a sua igreja? Você está vendo como é que está a sua casa? Assuma nessa noite a responsabilidade de ser o Neemias da tua igreja. Assuma a responsabilidade de ser o Neemias da tua casa. Saiba que tudo Deus vai te abençoar, vai te usar. Saiba que Deus pode fazer algo extraordinário como fez na vida de Neemias. Você está orando por algo que precisa ser restaurado? Está se preparando como Neemias para ser parte da solução? Quando Deus abrir a porta, você estará pronto para entrar. Esse exemplo de Neemias nos faz, irmãos, avançar sem olhar para trás e concluir a obra que Ele tem para nós. Que Deus te abençoe. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Honra e glória é do Senhor. E eu te convido, acho que alguém já leu. Quem leu esse texto depois que eu comecei? Alguém já leu? Não, depois que eu comecei a pregar de novo? Leu? Leu todo? Isso. Então eu estou indo pausadamente. Não estou querendo nem citar muita coisa lá da frente, não, mas tem muita coisa. Né? E aí a gente vai em Neemias e vai. Mas lê o livro de Esdras também. O livro de Esdras é o pano de fundo desse livro de Neemias. Vale muito a pena. Esdras, Zacarias, Ageu. Você pode ler, tá bom? Vamos orar? Mas antes de orar, irmãos, o que nós vamos ter aqui domingo? Hã? De manhã nós temos gincana. Isso, certo? À noite, batismo e ceia. Acho que os irmãos aí tem umas alegrias, muitas alegrias que eu tenho aqui. Eu acho que já estão tudo organizando aí, negócio de roupa, né? Negócio do batistério aqui, já está tudo certo. Quem vai estar dirigindo é a irmã Ruth, a diaconisa Ruth. Se ela estiver melhor, ela falou para mim que estará dirigindo. Né? Mas nós teremos coreografia, nós teremos a ministração da ceia, teremos o batismo. E aí meu pastor falou que vai vir para cá, eu falei, então, enquanto o senhor vem, o senhor prega, que aí eu só me preocupo em batizar. Então, meu pastor vai estar aqui pregando. Oi? Ah, podia, mas eu estou avisando. Ah, para Débora? Eu já avisei para ela já. Eu falei, sabe quem vai vir, Débora? Ela quem? Eu falei, eu sou bocão, né, filha? Ficou sabendo agora? Ah, eu falei para ela. Então, ele vai estar ministrando, né? E aí a gente vai estar batizando essas irmãs. É uma alegria. Eu tenho uma concepção muito clara. Esses dias eu vi um pastor anunciando. Se você aceitou Jesus e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem aqui que eu quero te batizar. É até uma covardia, né? A gente que quer fazer as coisas direito. E aí o cara sai de lá, da casa dele, eu reconheço Jesus como seu único e suficiente Salvador, vou lá e me batizo. Eu sempre soube que
a história do Filipe Eunuco é o que acontece ali mesmo, e ele não passou numa classe de batismo, foi batizado ali. Mas quando eu olho para isso, de eu fazer uma classe de batismo, sou eu valorizando, essa igreja valorizando as pessoas que vão se batizar, dando o primeiro passo para elas, né? Porque é muito fácil eu chegar, não saber nem como é que a pessoa está, chegar ali, vem cá, vem aqui que eu vou te batizar. No dia aqui eu anunciar alguém, quem quiser ser batizado, vem aqui agora. É fácil, o difícil é a gente iniciar e ajudar essa pessoa a entender o Evangelho. Então, eu tenho alegria muito grande, eu acho que a gente teve mais de 12 aulas. Né? Por que, pastor, a gente teve 12 aulas? Precisava de 12 aulas? Não, 4 aulas, 5 aulas eu falaria. Né? 4 encontros. E também não estou dizendo que eu estou esgotando, fazendo deles crentes conhecedores de tudo, não, mas o princípio ali, não foi? A gente falou da criação, a gente falou de Jesus Cristo, do plano de salvação. Eles entenderam. Isso é gostoso, isso é bacana. Eu acho que isso dá uma validade tremenda. Eu lembro que quando eu entrei no seminário, a primeira pergunta que foi feita pelo meu professor é: quem aqui é aluno de EBD? Se não é, mete o pé, você não é bem-vindo aqui. Eu falei, cara, eu olhei assim, quantas vezes eu faltei EBD? Uma vez, pela misericórdia. Porque eu falei, se tu quer ser pastor, a primeira coisa tu tem que estar na EBD. Não é isso? Então ele falou, se você não é dizimista, meta o pé daqui, você não é bem-vindo. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Começou. Na aula seguinte, teve uma que não voltou. Aí ele falou, cadê aquela que sentava aqui? Não voltou não, pastor. Depois daquele dia, nunca mais apareceu no seminário. Ponto. É isso aí. Era isso que eu queria mesmo. Eu queria expulsar esse pessoal que não vai EBD, que não é dizimista, que quer ser pastor, vem para cá estudar, para quê? Então, assim, dá validade, né? Quando eu falei para o meu chefe, me permita, eu já vou encerrar, meu chefe falou assim, como é que foi teu concílio? Você se autodeclarou pastor? Eu falei, não. Ainda nem aconteceu o meu concílio. Ele, como é que é concílio? Expliquei para ele, eu tive que apresentar, nada consta da Polícia Civil, nada consta da Polícia Federal, SPC Serasa, eu tive que estar ligado a uma igreja, a igreja teve que indicar, teve que passar por um exame. Como é que é o exame? Eu falei, pergunta tete a tete. O meu concílio foi puxado, me arrebentaram no concílio, né? E aí ele falou, cara, foi tudo isso? Tá aí. Isso é ser pastor. Eu falei, opa, meu Deus, obrigado. É um testemunho. Né? Agora você abre uma igreja e bota lá, sou pastor tal. Aí complica, né? Tem um amado ali que está nos visitando. Isso. Qual o nome? Jair. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, tá, Jair? Bom te ver, eu vou te dar um abraço aí. Isso, sábado nós temos a consagração, não pode esquecer, de manhã, certo? E aí nós estaremos aí para a honra e a glória do Senhor. Vamos ficar em pé? Permita aí, passei 10 minutinhos, mas foi bom, bênção de Deus. Então, eu conto com você domingo, com muita alegria, vamos, em nome de Jesus, batizar essa galera aí. Sim, os irmãos, por favor, os irmãos e as irmãs que puderem, botem o nome lá, eu vou botar o nome para a gente não trazer muita coisa, né? Mas trazer uma quantidade lá e também diversificar com suco. Nós estaremos colocando aqui, estaremos servindo uma torta salgada, né? Para dar um lanchinho para a galera. E você não esqueça de trazer um suco aí, um refrigerante não, tá bom? Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui, ó Deus, adorando o Teu nome, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Que toda palavra ministrada seja, ó Deus, colocada, ó Deus, no nosso coração e que Teu Espírito Santo fale profundamente em cada coração nessa noite. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e nos traga, ó Deus, sábado de manhã para a consagração, para as nossas atividades e abençoe toda a programação do batismo. Abençoe, ó Deus, os momentos que teremos aqui no sábado, no domingo, Senhor, tudo, Pai, seja para engrandecimento do Teu nome. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos, opera grandemente na nossa vida. Nós oramos, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Me aguardo que eu vou te dar um abraço.